Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, igreja pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um pregador fiel às Escrituras, um líder que tem influenciado a área de plantação de igrejas e revitalização de igrejas Brasil afora e até fora do Brasil. Eu tenho a alegria de ser um dos pastores, colaboradores daquela promissora igreja e gostaria muito que você viesse conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, trazendo a sua família, participando conosco. Nós queremos cooperar com você na sua caminhada da vida cristã. Este programa, ele tem um propósito bem definido, que é responder perguntas que nos são enviadas. E hoje eu quero responder 3 dessas perguntas aqui no nosso programa. A primeira pergunta é a seguinte: pastor, acreditar em Deus, crer em Jesus Cristo, viver fazendo coisas boas, porém, não frequentar uma igreja é suficiente para ter uma vida com Deus? Bom, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão cada vez mais ficando desigrejadas, achando que elas podem cultivar um relacionamento com Deus sozinhas, na sua casa, no seu quarto, com o seu computador ligado, ouvindo vários pregadores, bons pregadores, ou até não tão bons pregadores, achando que isso é suficiente. Porém, temos que seguir o que a Bíblia nos ensina. O Senhor Jesus Cristo vai mostrar para nós que a igreja é a comunidade dos remidos. Por isso ele é o fundamento da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, é o protetor da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o rebanho de Cristo. Não há uma ovelha que sobrevive em segurança longe do rebanho. Como não há um membro do corpo que esteja fora do corpo. Como não existe um ramo que sobreviva fora do tronco. A igreja é composta de todos aqueles que foram lavados e comprados no sangue do Cordeiro. O autor aos Hebreus deixa claro que nós não podemos deixar de congregar. Está escrito lá em Atos também que todos aqueles que creram estavam juntos. Estavam juntos. A Bíblia diz quão belo é e quão suave é os irmãos viverem em união. Então você e eu precisamos da igreja sim. Uma igreja bíblica, uma igreja fiel às Escrituras, uma igreja que adore a Deus em espírito e em verdade. Todos nós precisamos da igreja. É claro que a salvação está em Cristo. Em Cristo. Quem crê será salvo. Tem a vida eterna. Porém, os que creem precisam se reunir porque fazem parte da família de Deus. A segunda pergunta é a seguinte: olá, reverendo Hernandes, sou advogado. O senhor acha que advogar no criminal fere as Escrituras? Bom, veja bem, dando uma resposta simples e direta, fere ou não fere? Eu penso que o advogado cristão precisa advogar causas justas. Justas. O seu papel não é apenas ganhar dinheiro. O seu papel é ser um defensor da justiça. Há pessoas que, embora tenham cometido crimes, elas podem e devem receber defesa. Defesa. Cada caso é um caso e cada texto tem um contexto. Agora, um advogado cristão, penso eu, não deveria defender
um bandido. Não deveria defender um pistoleiro de aluguel. Não deveria defender um traficante que usa seu tempo e seus talentos para espalhar a morte. Não deveria defender aqueles que massacraram o inocente, que derramaram sangue inocente. Agora, se ele, ao ver uma causa, perceber que aquela causa é justa e que aquele cliente merece ter os seus direitos restabelecidos e a justiça feita e praticada, então não há nenhuma contradição, nenhum conflito nisso. Nenhum conflito nisso. Então, depende. Cada situação precisa ser examinada, não só no criminal, em qualquer outra área. Um advogado cristão precisa primar pela justiça e ser um grande defensor da própria justiça para que ela seja feita. A terceira pergunta do nosso programa é a seguinte: pastor, o que o senhor acha do cristão defender pautas político-partidárias como aborto, ideologia de gênero nas escolas, casamento homoafetivo, inclusivismo religioso? Bom, estas pautas que hoje, do ponto de vista assim, mais a grosso modo, se diz as pautas da esquerda, precisam ser aqui examinadas com muita cautela. Eu não gostaria que nós entrássemos nesse viés político, esquerda, direita, porque há desvios de conduta, há erros programáticos, às vezes, em ambos os lados. O cristão precisa ter como seu parâmetro a palavra de Deus, como nossa única regra de fé e de prática. Nós entendemos que a Bíblia está acima de qualquer constituição humana. Ela é a nossa regra. Os homens podem criar leis injustas. Os homens podem tornar legal aquilo que é imoral. Então, o cristão precisa pautar sua conduta pelas normativas, preceitos e princípios das Escrituras. Por exemplo, o cristão não pode, penso eu, defender uma pauta de aborto, de ideologia de gênero nas escolas, de erotização das crianças, de dizer que a criança nasce neutra, ela que vai definir se ela vai querer ser homem ou mulher. Não, quem definiu isso não foi ela, foi Deus. Ela nasceu já, ou masculina ou feminina. Não é o Estado que vai dizer, não é ela que vai dizer, não, ela nasceu assim. Rejeitar o projeto é rejeitar o projetista. Um cristão não deva acolher a ideia de relacionamentos homoafetivos, porque a Bíblia orienta sobre esse assunto. Não é a minha opinião, não é a opinião do legislador, não é a opinião do juiz desta ou daquela corte, não é a opinião de uma corte internacional, não é a opinião de um governante A ou B, não é a opinião desta ou daquela ideologia. O cristão aceita a Bíblia como palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos informar que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea, e que o casamento que Deus instituiu, ele é heterossexual e monogâmico. Agora, é claro que a sociedade pode ter outra visão, pode ter outros valores, outros conceitos. Cabe ao cristão sujeitar-se às Sagradas Escrituras. Então, não é porque a sociedade mudou que a Bíblia vai mudar. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser ressignificada para se curvar aos ditames do relativismo moral. Não. A Bíblia continua sendo nossa única regra de fé e prática, porque ela é inspirada, porque ela é infalível, porque ela é inerrante, porque ela é suficiente, porque ela é atual, porque ela é oportuna e pertinente para a nossa vida. É assim que cremos, é assim que defendemos. Pois bem,
Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e gostaríamos muito que, se você tem também suas perguntas, você enviasse para nós. Queremos colocá-las aqui e respondê-las aqui à luz da Palavra de Deus. Agora eu quero reiterar meu convite para você vir nos conhecer na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A igreja fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Nós temos 6 serviços nos domingos, 4 cultos, 2 escolas bíblicas dominicais, começando às 8 da manhã e terminando o último culto às 7 horas da noite. Nós temos 2 escolas bíblicas, uma pela manhã, outra pela tarde. Conexão com Deus, toda segunda-feira, 20 horas, e Mulher Esperança, toda terça, às 2h30 da tarde. Eu sei que nesse período de pandemia, com os isolamentos e distanciamento social, nós temos seguido rigorosamente os protocolos. Queremos viver como exemplo também nesta área. Então queremos convidar você para vir, você e sua família. Queremos abençoar sua vida, ajudar você a crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Se você está desigrejado, se você está procurando uma igreja para frequentar, você e sua família, venha para cá, nós queremos cuidar de você. Mas se você mora fora de São Paulo ou em qualquer outro lugar do mundo, você pode acompanhar os cultos online e pode também acompanhar a programação da IPP TV, 24 horas no ar, com programações maravilhosas para edificar o seu coração. Quero expressar aqui minha gratidão a você pela sua audiência. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.